William Vac diz que nós estamos com uma tempestade perfeita, com umas medidas, tanto no exterior quanto aqui, de economia no país. E o jornal A Folha de São Paulo, William Vac falou no estado de São Paulo, escreveu no estado de ontem, e na Folha de São Paulo, o editorial básico da Folha é sobre o problema do IOF, que é o aumento da carga tributária, não há a menor dúvida. Vai incidir fundamentalmente sobre as médias e pequenas empresas, aquelas que precisam de financiamentos, etc. E o editorial é duro contra o presidente Lula, porque diz: atrapalhada com o IOF, ao menos expôs o descalabro fiscal. Aquilo que eu venho dizendo há muito tempo no programa, no meu Instagram, que aliás é feito só para os meus amigos que me seguem, sem nenhum outro intuito de exercer, senão de exercer a cidadania. Mas, queira ou não queira, é um aumento de carga tributária. Eles pretendem arrecadar 20 e poucos bilhões. E é um aumento de carga tributária sobre aqueles que geram emprego, sobre aqueles que, na verdade, levam a economia para frente. Porque são os empreendedores que contratam e que, com isso, geram os empregos necessários no país. Mas quanto maior os juros que são batidos pelo presidente Galípolo, com grande consciência do que está fazendo para evitar um estouro inflacionário, as médias e pequenas empresas vão precisar de financiamentos que trabalham e não usam muitas vezes os recursos próprios, como as grandes empresas. Essas vão ser as mais prejudicadas com o aumento do IOF. Não é nada, o governo diz que pretende 20 bilhões este ano, o ano que vem 46 bilhões com esse aumento do IOF, que já foi reduzido pela intervenção do deputado Nicolas Ferreira de Minas Gerais, porque seria muito maior se não houvesse aquele esclarecimento que deu. E eu continuo insistindo. Todos os governos devem pensar fundamentalmente no interesse nacional. O grande problema do presidencialismo, eu sou parlamentarista, já tenho dito isso repetidas vezes aqui no nosso Instagram, é que não existe captura e não existe essa busca incessante de, a partir do segundo ano de governo, já destrabalhar para a reeleição, passando para o populismo muito mais do que um interesse real da nação. E o que nós estamos vendo são medidas populistas com descalabro fiscal monumental, sem fazer um controle das finanças públicas, as contas, o governo pega dinheiro que não tem, e aumenta tributo, você pede dinheiro emprestado, por isso aumenta o nosso endividamento. Esse aumento fiscal, como diz a Folha de São Paulo de ontem, esse aumento, há um descalabro fiscal na atualidade, e o aumento do IOF, diz o editorial da Folha, pelo menos expôs ao público o que representa esse descontrole das contas públicas apresentado pelo governo. Interessado num programa de reeleição, de populismo, mas interessado em obter votos para a eleição de 2026 do que nos interesses reais da nação. Aquilo que o governo Lula deveria ter feito logo no primeiro mês, enfim, de fazer com que houvesse um programa de realmente termos controle de contas públicas para atrair investimentos. Ele, ao contrário, passou para os gastos, as próprias viagens
O presidente faz China, 120 pessoas na comissão, na comitiva, enfim. Durante tantos dias, essa comitiva representa quase que um turismo oficial. O que vale dizer, nós estamos com a imprensa reconhecendo por seus economistas de que é um descalabro fiscal, foi um erro o aumento de IOF, que vai prejudicar os interesses das empresas médias e pequenas, e mais do que isso, vai desventrando de que é um governo que está aumentando a tributação. Apesar de ter prometido que ia ser tudo neutro, está aumentando a tributação. E vai aumentar a reforma tributária. Porque com a reforma tributária, nós vamos ter que compensar estados e municípios que vão perder muita receita. Quem vai ter que compensar é a União, que mal consegue controlar suas contas, que de rigor precisa pedir dinheiro emprestado, aumentar o endividamento e aumentar tributos, ainda vai ter que destinar uma parte para poder atender os estados e municípios que vão perder. O que vale dizer, em última análise, de que nós vamos ter um aumento de carga tributária com essa reforma, que além de complexa, se diz neutra. Então eu tenho a sensação que um estadista é aquele que pensa no país para o futuro. Político é aquele que pensa na próxima eleição. O Brasil está carente de estadistas. Pessoas como Nerone, Adenauer, Churchill, pessoas que visualizavam a possibilidade de crescimento futuro para dar estabilidade à nação. Nós estamos com um populismo barato. E esse populismo está trazendo esse descompasso, esse descalabro, que os principais jornais de São Paulo, o Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo, têm apresentado reiteradas vezes, não é um ou outro editorial, quase que permanentemente cobrando do governo medidas. A tempestade perfeita, como diz William Watt, nós estamos. Porque além desses problemas, daquilo que aconteceu quando visitou Putin, para ver o desfile daquelas armas que vão matar ucranianos, o erro do presidente Trump de tirar o apoio à Ucrânia e que deixou o terreno livre para o genocida Putin ir destruindo, matando civis aos montes, civis constantemente que não tem nada, procurando destruir cidades, monumentos antigos, destruindo Kiev, porque a essa altura, Ucrânia sem recursos, um país de economia média, não tendo apoio dos Estados Unidos, é como se fosse um cordeiro tendo que enfrentar um cidadão que diz que é uma invasão corretiva, mas não é uma invasão para conquistar terreno para a Rússia. A Rússia quer aumentar o seu território, tirando o território da Ucrânia, algo proibido pela ONU. E nós, presidente Lula, sendo recebido com festas, vendo o desfile de armas que matam ucranianos, como se fosse algo que, enfim, deveria ser aplaudido pelo governo brasileiro. Como diz William Vac, estamos efetivamente com a tempestade perfeita. O presidente Trump errando monumentalmente, porque quando tirou e ao mesmo tempo deu apoio a Putin, deixou terreno livre, como aliás o Estado de São Paulo de ontem. Também no editorial mostra o que está acontecendo. Uma política externa do Brasil desastrosa. O apoio à Venezuela, mandando seu embaixador na posse de Maduro, que teve 16% só dos eleitores. Nessas eleições, 84% se negaram a ir às urnas para votar nos governadores do Maduro. Coincidir com Cuba, Nicarágua, China, Rússia, em nível de apoio a regimes que todos sabem que são ditaduras. E no plano interno, com esses problemas econômicos. Tempestade perfeita.
É evidente que eu gostaria que fosse outro o caminho do presidente Lula. Nós tivéssemos a possibilidade de ter aquilo que ele fez no primeiro mandato, no segundo mandato. Foi pragmático, conversava com todos e não criava problemas com ninguém. Sabia dialogar, como aliás, como sindicalista, ele se notabilizou por isso, por saber dialogar. Num momento difícil, num momento que ainda vivíamos num regime de exceção. Mas que agora virou um ideólogo com apoio às ditaduras e internamente com um populismo que está arrebentando as finanças públicas do Brasil. E por mais que eles digam, não, estamos com mais empregos, etc., esses empregos são empregos como aconteceu com a Dilma I, em que aumentava o emprego, ela disse, não há problema nenhum. A Dilma II, ela foi empichada exatamente pelo fato de a economia começar a cair 3, 4, 5%, 3 a 4% ao ano em 2 anos. Isso é que eu queria trazer novamente aos meus seguidores, as minhas preocupações, que o presidente Lula voltasse a ser do primeiro e segundo mandato, não na parte de corrupção, que houve corrupção, mas na parte de diálogo e ao mesmo tempo de consciência quando teve um homem como Henrique Meirelles, que entende de economia, a efetivamente dirigir não só o Banco Central, mas a economia do Brasil, o que não acontece mais hoje.